Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos iniciar com algumas divulgações, começando falando sobre as nossas reuniões públicas que acontecem às terças-feiras, a partir de 19h30 e aos sábados, às 9 da manhã, junto com a evangelização também, que aos sábados também, a partir de 9 horas. Temos os grupos de estudos da nossa casa, que acontecem nas terças e quintas-feiras, a partir de 19 horas, e aos sábados, às 10h45, logo após a nossa reunião pública. Temos também a roda de leitura online sobre as obras de Joana de Ângeles, às segundas e quartas, sextas-feiras do mês, a partir de 19h30. E nós temos nosso jardim aqui ao lado, e a gente sempre pede, né, doação de casca de frutas, legumes crus, casca de ovos e pó de café, justamente para a manutenção dos nossos jardins. E também pedimos que quem puder trazer o seu copinho de casa para a gente não ficar, né, utilizando copo plástico, a gente sabe do prejuízo que ocasiona para o meio ambiente. Então, quem tiver seu copinho, que por favor, que se lembrar, pode trazer de casa, vai estar colaborando com a Casa Espírita e com o meio ambiente. Pedimos também que vocês curtam e compartilhem o nosso Facebook, o nosso Instagram, e além de estar divulgando, né, para os seus amigos, familiares, que lá acontecem as nossas reuniões. Nós fazemos a transmissão, tá? Tanto no Facebook quanto no Instagram. Estamos convidando também vocês, a sua família, para participar do ENEF. O ENEF ele é um encontro estadual da família espírita, que acontece justamente no período de carnaval, do dia 1º ao dia 5 de março. Maiores informações, se alguém tiver interesse, pode estar nos procurando no finalzinho da reunião, que a gente explica, né, dá mais detalhes. E lembrando que o reinício dos nossos grupos de estudo, de terça e quinta-feira, eles acontecem a partir do dia 11 de fevereiro, tá? Então, estão todos convidados a estarem aqui conosco, participando dos grupos de estudo. Hoje nós teremos aqui, palestrando, Antônia, falando sobre demonstração da imortalidade, a pesca maravilhosa. No próximo sábado, Guilherme Machado, falando sobre a incredulidade e a realidade do espírito. E na próxima terça-feira, nós teremos um visitante lá do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, é o David Santos, falando sobre nas dores e rudes provações. Então, participe conosco, quem não puder, né, vir, que nós, como eu já disse, a gente transmite as nossas reuniões, podem estar acompanhando de casa, de onde vocês estiverem, né, a palestra, e lembrando também que elas ficam gravadas também, tá? Então, vamos fazer a leitura da página de hoje, lição 9, intitulada Socorro e Concurso. Ela é extraída do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Quantos pães tendes? Jesus, Marcos, capítulo 8, versículo 5. Observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim, quantos pães tendes? A passagem denota a precaução de Jesus no sentido de alertar aos discípulos para a necessidade de algo apresentar a providência divina como base para o socorro que suplicamos. Em verdade, o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas
que os apóstolos lhe ofereciam. O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. Não vale rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias, com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso esforço próprio. Não adianta solicitar as bênçãos do pão, imobilizando os braços no gelo da preguiça, como é de todo impróprio rogar aos talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. De certo, o Senhor operara maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha. Dispensará socorro aos que amas, transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que respiras. Contudo, para isso, é necessário lhe ofereças os recursos que já conseguiste amontoar em ti mesmo para a extensão do progresso e para a vitória do bem. Não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio, pequenino, embora que deve encontrar em ti. Graças a Deus. Então, vamos elevar nossos pensamentos, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui hoje, nesta noite, para estudarmos, para ouvirmos e refletir sobre a mensagem trazida pela nossa irmã Antônia. Que ela possa ser amparada pela espiritualidade amiga, pelo benfeitor espiritual desta casa. Que nossos amigos internautas possam estar sendo também envolvidos nesse instante, Senhor, pelas suas vibrações de paz, de amor e de equilíbrio. Abençoa todos os trabalhadores da tua seara, encarnados e desencarnados, que possamos sentir, Senhor, nessa noite, a sua presença a nos envolver nesses momentos que aqui passaremos. Abençoe cada um de nós. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje e que possamos, Senhor, estar bastante atentos a tudo que for trazido através da sua mensagem. Por isso, nós pedimos a permissão para darmos por iniciada a reunião da noite de hoje. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, nós convidamos Antônia para estar aqui. Boa noite a todos. Então, nós continuamos, né, com o Caibá Sutra. Hoje nós estamos quase terminando esse livro, né? Então, hoje nós vamos estudar a demonstração da imortalidade à pesca milagrosa. Então, nessa passagem, aí o Caibá traz assim, hoje eu trouxe o texto do Caibá quase todo. Depois, Jesus tornou a manifestar-se aos discípulos na praia de Tiberíades e manifestou-se deste modo: Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos estavam juntos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram na barca, e naquela noite nada apanharam. Mas ao romper do dia, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Perguntou-lhes Jesus: moços, apanhastes algum peixe? Responderam-lhe: não. Disse-lhes ele:
lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam puxá-la por causa do grande número de peixes. O discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu que era o Senhor, tomou a sua veste, porque se achava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram na barquinha, puxando a rede com os peixes, porque estavam afastados da terra somente 200 cúbitos. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou na barca e puxou a rede à terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde almoçar. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se e, tomando o pão, deu-lhes e do mesmo modo o peixe. Era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressurgir dos mortos. João, capítulo 21, os versículos 1 a 14. Então, assim, depois que Jesus, desencarnou, lá na cruz, depois que ele foi crucificado, aí lembra que ele primeiro aparece, aquelas senhoras, a Maria e tal, depois ele aparece quando eles estão reunidos, estão vários deles, reunidos, e ele aparece, e aí a terceira vez. E assim, ele estava, todo mundo estava meio doído ainda, muito ressabiado ainda com o fato, de Jesus ter desencarnado. E aí, como ele fala aqui, aí o Simão Pedro, estava lá e fala assim: eu vou pescar. E os outros, que estavam ali, todo mundo assim: eu também vou, que estava todo mundo ali meio sem saber o que fazer. E aí eles vão. E estava, de tardinha, passa a noite todinha, não conseguem pescar. Aí, quando eles voltam, alguém, que ali ele ainda não sabe que era ele, pergunta se eles apanharam algum peixe, e eles falam não. E aí ele fala para lançar, à direita da barca, e acham. E aí eles jogam e acham realmente, bastante peixe. E aí o João, que é o discípulo que fala assim, que o pessoal fala que ele mais amava, diz que o João mesmo fala assim, o discípulo que ele amava, então mas ele amava todo mundo, O pessoal tem até uma passagem que ele pergunta quem que ele gosta mais, e aí o pessoal pensa que é o João, aí ele fala assim: não, o João é o que mais ama, Ele é o que mais ama. Então Simão Pedro vai e diz, quando o João fala, que é Jesus, é o Senhor, ele se veste, que ele não está totalmente vestido, e aí vai e todo mundo vê. E aí ele fala assim, que todo mundo, ninguém pergunta, porque todos eles sabem. E assim, alguém falou que esse 200 cúbicos é menos de 1 quilômetro, Então, assim, porque esses termos são antigos, essas medidas antigas. E aí Jesus chama, e oferece a eles pão e peixe. Até manda trazer ele, mas ele já estava lá, já estava assando lá o peixe, E também, ele chamou a todos para comerem, para almoçar, Porque ele sabia que era o Senhor, Ninguém pergunta porque sabiam que era o Senhor. Então Jesus ali lembra que quando ele na Santa Ceia, ele chama, divide o pão, e tal, ele faz do mesmo jeito como ele costumava fazer. E aí ele fala, essa é a terceira vez, que ele se manifesta. Então, a terceira vez que ele se mostra, após desencarnar. Então, aqui já vem os comentários do Caibá.
né, que ele fala, para melhor gravar na alma de seus discípulos a realidade absoluta da sobrevivência, Jesus, o Mestre e Senhor, não se satisfez com as provas que já lhe havia dado na vida do além. Né? Porque assim, nem foram só essas. Lembra que tem um momento que ele também ele está conversando, acho que é com Moisés e João, e o pessoal fica assim, né? Porque eles já tinham desencarnado. Então, assim, já houve, né, outras demonstrações dessa sobrevivência da alma, né, após a morte do corpo. Então, ele reiterou essas provas com tantos fatos inequívocos e peremptórios que representaram o quanto pode o espírito desintegrado do seu corpo mortal e na sua existência real na vida eterna. Né? Porque a gente sabe, né? Quando a gente desencarna, só o corpo é que perece. Né? Tem até uma passagem muito interessante, que até tem no Momento Espírita, mas aqui, que né, é uma alegoria eu acho que é do Vitor Hugo, que ele fala assim, quando um veleiro parte, né, aí né, ele faz essa comparação com o espírito, com a pessoa desencarnante. O espírito parte, né, aí levando uma preciosa carga de amor que nos foi caro e vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já foi. Não, peraí, pulei. Quando observamos da praia, desculpem, começando aqui, tá? Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará, já se foi. Terá sumido, evaporado? Não, certamente apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver, mas ele continua o mesmo. E talvez no exato momento em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes, mais além-mar a afirmar, lá vem o barco. Né? Então, assim, ele fala, assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi. Terá sumido, apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico de que não mais necessita do outro lado. E assim, eu acho assim, essa mensagem tão confortante, não é? Porque é exatamente isso que acontece. Né? Quando a gente... É muito difícil, é lógico, né? A gente sabe que... A gente pensa até que está muito preparado, né? A gente está aqui, todo dia a gente fala que a gente vai continuar, que a gente está firme, que a gente só desencarna mesmo, a gente continua, que a gente se visita, e tudo isso é fato. É muito difícil, é muito doloroso, a gente até tem esse direito, até o dever, sim, de sentir, né? A gente não sente até quando a pessoa vai viajar para outro lugar,
vai passar meses, vai ficar, né, mais tempo assim, anos, aí a gente fica muito doído, né? Porque a gente está muito acostumado, a gente tem essa ligação mesmo física, e isso dói, isso não é fácil. Mas é um fato, né? E isso é consolador, né? Saber que não acabou, né? Que já imaginou se acabasse? Aí sim, não era muito dolorido. Mas a doutrina espírita nos diz que tudo continua, que a gente vai continuar, não é? Que a gente vai continuar e é a eternidade, né? O livro dos Espíritos nos diz que a gente eu acho que eu coloquei aqui, ó, na questão 149. Que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Porque na definição do livro dos Espíritos, a alma, né, o espírito encarnado é alma, né, que a gente chama. Aí quando ela, né, quando sai do corpo físico, a gente volta a ser só um espírito. Mas, enfim, a gente fica discutindo, a Bessa fala, não, é só definição, mas é isso, né? Então, ele volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente, né? Então, a gente, nossa vida verdadeira é a vida espírita. É a vida espírita, é o espírito que vive. A gente, de vez em quando, vem aqui, né? Volta e meia a gente vem, porque a gente necessita, né, dessas experiências no corpo físico. Né? Até no livro dos Espíritos, eu nem trouxe o livro dos Espíritos, mas ele fala, né, que a gente evolui só lá no mundo do Espírito, mas a gente precisa dessas experiências aqui no corpo de carne. Aí, na 150, a alma, após a morte, conserva sua individualidade? Sim. Jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Ah, gente, pulei aqui, não, cortei aqui. Quer dizer, era para cortar também. Deu a curiosidade ali, né? Mas aí eu não trouxe o livro dos Espíritos, né? Então, a gente continua com a individualidade nossa. A gente continua. Tinha, né, quem achasse, né, que a gente voltava para o todo. Então, a gente não seria, né, mais Antônia, né? A gente é o espírito, né? Claro que cada vez que a gente vive a experiência na carne, a gente tem um nome, tem uma outra família, né? São outras experiências, mas a gente continua com a nossa individualidade. O que a gente aprendeu, o que a gente... as virtudes que a gente alcançou, tudo isso a gente conserva na nossa individualidade. Desculpa aqui. Então, o Espírito, o Espiritismo nos diz, né, que a gente continua. E a gente vai continuando e vai continuar por muito tempo, né? No Livro dos Espíritos tem a escala espírita que nos coloca, né, que a gente vai evoluindo até chegar a espírito puro, né? Como Jesus. E isso é muito... eu acho que isso é muito confortador, porque conforme a gente vai se melhorando, né, a gente vai se libertando de certos sentimentos mais mesquinhos, né, de sentimentos menores, das dores mesmo, a gente vai acertando mais, vai sofrendo menos. Então, continua aqui Caibá. A pesca maravilhosa, a ação que o mestre exerceu sobre seus seguidores, os atos que ele apresentou ao partir o pão, ao distribuir os peixes, enfim, repetindo caracteristicamente o que já havia feito quando com eles vivia em sua manifestação corporal, aparecendo, comunicando-se, reatando relações com os entes que lhes eram caros. Jesus não só quis lhe dar uma prova do seu amor, como também salientar que a aparição e comunicação dos espíritos representa a lei providencial que o homem compreenda em que consiste a vida e o que é a morte, né? Então, a gente compreender que a vida, na verdade, é uma parte, né? A vida é a vida e a morte é apenas parte da vida, né? É apenas parte. A gente vai, né? E a gente volta, né? E assim, é muito interessante
que assim, tudo continua. Você vê que Jesus faz tudo como ele fazia antes, né? Então ele mostra, né? E assim tem quem acredita assim, não, mas não pode se comunicar, né? Na Bíblia tinha aquela proibição antigamente, né? Não, o pessoal não pode se comunicar com os mortos, mas ali Jesus mesmo faz isso. Então, Caibá defende aqui, né? Que isso é uma autorização, né? Para que a gente realmente possa conversar. E é assim que começa a doutrina espírita, não é? Aqueles toques e tal, e aí, por quê? Porque aquilo tudo, e de toda a investigação, vai se descobrir que é alguém que tinha desencarnado, né? Era o pé rachado, se eu não me engano, não me lembro. O pé rachado, que aí eles têm aquele barulho e tal, e as meninas começam a perguntar quem que é, não sei o quê, e aí coloca o nome dele assim, né? E vai pelas perguntas, tal, se descobre que era alguém que tinha sido, se eu não me engano, assassinado ali, estava enterrado ali. Então, assim, várias são as comunicações. Nas famílias nossas, né? Antigamente não tinha tanto, o pessoal não ouvia, não conversava. A minha mãe tem uma história muito legal, né? Mas minha mãe já é desencarnada há bastante tempo. E que ela combinou com a comadre dela, que quem desencarnasse, aí ia avisar a outra. Aí a minha mãe, meu pai viajava, ele é topógrafo, ele viajava, e aí um dia ela disse que era 10 horas da noite, aí ela com o rádio ligado. Essa comadre ficou em São Paulo e minha mãe já foi para Pernambuco. Aí disse que bateram na janela. Aí ela, quê? Aí ela falou assim, que ouviu, comadre? Aí, comadre, falou, já está tarde. E depois ela ouviu, né? Ela teve a notícia que ela tinha desencarnado, essa comadre dela. E assim, são quantas as histórias, né? E aí mandava desligar o rádio porque estava muito tarde já. 10 horas da noite, mas naquela época era tarde, né? Então, assim, e há muitas histórias, todo mundo conta as histórias, né? A minha sobrinha, hoje ela não quer acreditar em nada, mas ela via alguém, né, na casa dela e ficava, mãe, aquele moço ficou rindo para mim. Aí um dia ela foi na casa da família, de um familiar, aí olha lá, mãe, aquele moço que fica lá em casa. Aí, assim, né? E todo mundo. E às vezes tem gente que sempre vê e fala, não acredito. E às vezes eu conheço uma pessoa que fala assim, não, eu vou mandar ele embora, porque deve ser o demônio, que seria o marido, né? Deve ser o demônio. E nada, não é? Gente, é normal, a gente continua vivo, né? Então, algumas pessoas têm essa condição de enxergar e tudo, isso é legal, né? Deve ser. Eu não vejo nada, eu falo, sou médico de pedra, não vejo nada. Mas assim, e a gente, mesmo aqui, né, a gente fica com aquele receio, né, de ver. Pois é, mas assim, tudo é normal, a gente continua vendo, a gente continua se visitando, né, durante o sono, conforme a gente vai, né, a gente se afasta um pouco do nosso corpo e a gente vai e viaja, né? E vai se encontrar com outras pessoas encarnadas, desencarnadas aqui, longe, em todo canto. E a gente tem ouvido esse tempo todo sobre essas coisas, né? E não é à toa, não. É porque a gente precisa mesmo se preparar, né? Para isso, né? Porque é uma vida só, né? É uma vida só com várias existências. E assim, para todas as existências é exatamente para a nossa evolução, para nos melhorarmos, né? Como até eu tinha pensado em copiar a frase, né? De a gente seguir, né? Para encontro do Pai, mas enfim, é da gente buscar, né? Nos melhorarmos. Aí, Caibá Schutter continua. Parece claro e lógico que se fosse condenado por Deus a comunicação entre ambos os mundos, o visível e o invisível, Jesus, o mestre por excelência, o representante, o enviado do Supremo Senhor,
o executor de suas ideias não teria sancionado como exemplo essa lei que rege ambos os mundos. E assim, o objetivo, né, dessa comunicação entre os dois mundos é exatamente de nós nos ajudarmos, desses dois mundos se ajudarem, né? Porque assim, tanto o pessoal vai nos dizendo, né, os que estão desencarnados, vão dizendo para os encarnados como é que é, né, das suas experiências, dos resultados das suas, digamos assim, os seus escorregões, não é? Ou o outro fala como foi bom ter continuado, ter feito, né, alguma coisa boa, né? Então, assim, como eles estão, lá no livro Céu e o Inferno fala muito, né? Como os espíritos infelizes, os espíritos felizes, né? O resultado, né, das suas atitudes aqui, né, enquanto encarnados. Aí continua. Se é crime exercer esse ministério, como julgam erroneamente os corifeus das religiões sacerdotais, Jesus é criminoso, infrator da lei, em vez de cumpridor da mesma? Aqui cabia uma interrogação. E será crível que o mestre, que se nos apresentou como exemplo vivo da verdade, ele que se afirmou o caminho, a verdade e a vida, e que disse não passar da lei um tio sem que tudo fosse cumprido, infringisse a lei com essas aparições e manifestações, né? Então, se fosse errado, né, essas manifestações, as comunicações, Jesus não teria feito isso mesmo, né? O que ele defende. E é verdade, né? As aparições do Cristo autorizam forçosamente as aparições dos mortos e, consequentemente, as suas comunicações conosco. Paulo, que é doutor nessa matéria, diz: se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou, e é vã nossa fé. A ressurreição quer dizer aparição, manifestação, comunicação, palavras que, traduzidas em fatos, se acham estreitamente ligadas. E assim como os apóstolos se inteiraram da ressurreição do Cristo, entretendo com eles as relações de amizade e simpatia, os verdadeiros cristãos, que sabem que a vida em sua realidade é una e que a existência terrestre não é mais que uma fase da vida real, né? Então, essa nossa existência aqui é uma fase. A vida é uma só. A gente vai, a gente volta, né? E a gente não mais desencarna. Deus criou, né? Uma vez que Deus criou, a gente não mais morre, né? Desencarnar, a gente desencarna. Mas não mais morre. Também se inteiram da ressurreição dos mortos, comunicando-se com eles. Aí, assim, a questão da comunicação. E as pessoas terminam ficando assim muito, quando normalmente vêm, muitas pessoas, muitas vezes vêm e nos abordam, mas assim, pensando falando, eu queria ir lá, aí pensa nessa coisa de querer vir no centro para ter uma comunicação, para falar com alguém. E assim, quando eu estava estudando, eu estava vendo o Maurício Mancini, né? E ele falando de alguém que teria num centro que eles pediam, né? Colocava a pessoa que ia receber, que queria a mensagem, queria conversar, queria uma mensagem do outro que teria partido e o nome do que partiu. Só que a pessoa muito distraída colocou, né, no lugar do nome de quem partiu, colocou o nome dele. E no nome a pessoa que ia receber, colocou que era ele e a avó. Ele queria a mensagem da avó. Então, colocou o nome da avó e o nome dele. E ele recebeu uma mensagem como se fosse dele para a avó, né? Então, assim, ele estava falando, tem muito centro, muito sério mesmo, né? E que tem mesmo essas coisas, mas assim, como o Chico Xavier nos falou o tempo todo, o telefone toca de lá para cá,
né? Então, assim, é muito séria essa coisa, né? A gente não precisa se precipitar e querer essa mensagem, querer estar se comunicando com nossos entes que já partiram, né? As pessoas até ficam falando comigo, mas como? Por que na humildade não tem pessoa para dar comunicação? Gente, não precisa. Deixa o pessoal, quando for para comunicar, o Chico falou, o telefone de lá para cá. Aí, não, mas eu queria uma mensagem, não sei o quê, porque não tem, deveria ter mensagem. Eu vejo tão emocionante, gente, tem mensagem de montão, olha quantos livros, né? Tantos livros, tantas mensagens lindas, não precisa. Aí fica mais discussões, a gente, né, é por aí. Eu até, né, falo, né, de outras histórias que a gente já viu, né, de pessoas que terminam recebendo comunicações e assim que vão perturbar a pessoa, que vão perturbar às vezes o ambiente familiar, não é? Então assim, isso quando for necessário, quando for próprio, quando for, né, devido, a espiritualidade vai providenciar isso. Não tem esse desespero da gente estar, né, procurando, mas a gente fica. Eu já vi muitas vezes aqui, e no outro centro, né, porque quando os meus pais desencarnaram, eu ficava assim, ai, né? Aí meu irmão, quem sabe, né, quando meus pais, eu já estava por aqui, se eles pudessem, se eles, né, a gente tem uma vontade, né, de receber uma mensagem, sim, mas assim, não é por isso que a gente vai ficar pedindo, né, que a pessoa, vem cá, será que não, né, daqui a pouco, né, a pessoa até, alguém que seja menos, né, poderia até receber, né, no centro, assim, poderia ter algum médium que começasse, né, tanta gente pedir e de repente se receber alguma coisa, vai procurando, quem procura acha, né? Aí a gente não precisa, a gente vai ter de alguma forma, através de um sonho, através de uma palavra, não é? Às vezes a gente sente. Nos livros do Chico Xavier tem muitas mensagens, muitas coisas que falam assim, né? Da família, do familiar que se encontra enquanto o outro está dormindo, essa coisa. Então a gente realmente não há essa necessidade desse intercâmbio, né? Muito da gente ficar nesse desespero. Embora que a gente, tudo bem, né? A gente tem saudade dos nossos que partiram, a gente queria uma mensagem dos nossos que partiram, mas, né? A gente queria, né? Mas com certeza a gente tem através do sono, a gente se encontra e tal, e um dia a gente se encontra de verdade. Então, nessa lição, está no livro Justiça Divina, o Emmanuel fala aqui bastante sobre como essa importância, né, sobre essa nossa caminhada, né, nossa caminhada nessa nossa vida eterna. Então, por que a gente precisa tanto, né, que Jesus fala tanto para a gente sobre essa imortalidade da alma? Que a gente precisa mesmo se ligar que a vida, na vida espiritual e tudo mais. Então, ele começa assim, meditando na morte, honra servindo a instância carnal em que te hospedas por algum tempo. Então, assim, a gente tem que honrar esse momento aqui, né? Que a gente está encarnado, a gente tem que fazer o nosso melhor. Nela, descobrirás com frequência os que fazem ironia em torno da fé, os que se referem à virtude como sendo uma farsa, os que falam da corrida ao poder, calcando aos pés o coração dos semelhantes, os que zombam da lealdade e os que improvisam redutos de fantasiosos prazer, argamassando-os com o pranto das viúvas e dos mortos e dos órfãos. Então, né, tem muita gente que vai ser muito duro, né? Que vai rir, vai zombar das coisas tão especiais, né? Como é a virtude, né? Como é os bons sentimentos, essas coisas.
Não te apadronizes pelo figurino moral que apresentam, porquanto qual acontece contigo, ainda que não queiram, permanecem de viagem na terra e cada um prestará contas de si próprio no momento oportuno. Então, cada um vai fazer o seu, né? A sua parte. Então, a gente não precisa se agastar, né? Se padronizar por ele, né? Então, se a gente tem outros pensamentos, outros sentimentos, continuemos com os nossos. Se a semente conseguisse ouvir-nos acerca da valiosa tarefa de que se incumbirá na alimentação do povo, quando estiver convertida em árvore, talvez nos recusasse os vaticínios. E se a lagarta pudesse escutar-nos sobre a futura condição que a espera, dentro da qual volitará no espaço com asas de borboleta, provavelmente nos interpretaria por loucos. Não te molestam, assim, as considerações pueris dos irmãos nossos que procuram transformar a vida terrena em floresta de impulsos selvagens, gastando a existência em caça e pesca de emoções inferiores. Persiste na reta consciência e faz o teu melhor. Então, não importa, né? Se os outros estão se voltando para aqueles impulsos mais selvagens, então é a fase dele, que a gente siga fazendo o nosso melhor. Dos planos superiores, os amigos que te antecederam na pátria espiritual acompanham-te os triunfos ignorados pelos homens e abençoam-te o suor da paciência nas lutas necessárias. Olha, gente, essa certeza de que eles estão conosco, né? O tempo todo nos abençoando. Encorajam-te na causa do amor puro e sustentam-te as energias para que as tuas esperanças não desfaleçam. Comungam-te as alegrias e as dores, ensinando-te a semear a felicidade dos outros para que recolhas a felicidade maior. Se tropeças, estendem-te os braços, e se choras, enxugam-te as lágrimas. Sobretudo, esperam-te confiantes quando termines a tarefa para te abraçarem afetuosos com a alegria de quem recebe um companheiro querido de volta ao lar. Que lá é o verdadeiro lar, né? Olha que lindo, gente. Não é essa certeza? Persevera no bem, sabendo que viverás para sempre. E se te sentires sozinho na fé, lembra-te de Jesus. Um dia ele esteve abandonado e crucificado no alto de uma colina, contemplando amigos desertores e algozes gratuitos, beneficiários ingratos e adversários inconscientes. Na conceituação humana, estava plenamente sozinho. Contudo, ele com Deus e Deus com ele formavam maioria ante a multidão desvairada. Gente, né? Então, assim, a gente não está só, né? Então, mesmo que a gente esteja numa situação difícil, mesmo que a situação não seja muito favorável, né? Mas a gente tem uma certeza, né? Que a gente está com Deus, né? Que a gente está com Jesus, que nós temos amigos espirituais ali o tempo todo nos sustentando, nos auxiliando, torcendo por a gente, né? Tentando nos sugerir coisas. Olha, para mim é difícil, eu não consigo ouvir, não. Mas, às vezes, a gente está assim, em situação que fala assim, nossa, não sei, eu acho que, sabe, eu acho que eu não estava só, parece que alguma coisa me rodeou, sabe? Eu que sou assim, essa pessoa que não ouço, não dou muita atenção às coisas que me são sugeridas, às vezes eu sinto assim. Às vezes a gente não passa num perigo assim e fala, nossa, quando eu passei ali, parece que
parece que eu não estava só, eu senti uma sensação diferente, né? É todo esse amparo, né? Toda essa proteção que a gente tem, sim, o tempo todo, de Deus, dos nossos amigos espirituais, né? E assim, que a gente não está só, que a gente vai viver para sempre e perseverar no bem, né? Viveremos para sempre, isso também é muito bom. Né? Ainda mais que a lei é de progresso, né? Cada vez mais a gente vai ficando melhor, vai acertando mais, vai errando menos, mais felizes seremos, né? Então, que Jesus nos ajude, nos ampare e que possamos, né, seguir firme na nossa caminhada. Boa noite a todos. E essa certeza de que nós não estamos sozinhos é que nos impulsiona, né? É muito bom a gente sentir a presença de Deus e ter essa consciência de que nós não estamos desamparados. Graças a Deus, né? Então, nós estamos chegando, finalizando o primeiro momento da nossa reunião. Vamos iniciar o passe. Quem sentir necessidade, que possa permanecer no nosso salão, que possamos estar refletindo e continuando a receber essas bênçãos de Deus, né? Que estão nos envolvendo nesse instante. Então, vamos novamente levar os nossos pensamentos. Agradecemos, Senhor, por esses momentos que aqui passamos. Agradecemos por tudo que aqui estamos recebendo na noite de hoje. Abençoa a nossa irmã Antônia, que ela continue confiante e perseverante no trabalho da divulgação da doutrina espírita. Abençoe todos os trabalhadores, Senhor, da sua seara, encarnados e desencarnados. Que possamos voltar aos nossos lares em paz, em segurança, que possamos levar essas vibrações, essa luz que nos envolve nesse momento para os nossos lares, para os nossos familiares. E assim, Senhor, te pedimos a permissão para darmos por encerrada a reunião da noite de hoje. Fique conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus.